Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma monitoria de processo civil. Essa é a última monitoria do semestre e obrigado por acompanharem todas as outras. Eu acompanho pela visualização do YouTube e espero ter ajudado vocês de algum modo. E essa é a última monitoria antes da prova do professor Chacon na semana que vem, se eu não me engano, né? E como o conteúdo é muito extenso, né? Abarca ali desde princípios. Eu lembro que o Chacon começa com princípios, petição inicial e todo o rito, né, do processo cognitivo até a sentença. Então, é muita coisa. A petição inicial, audiência de mediação, a resposta do réu, providências preliminares, o saneamento, depois a fase de instrução probatória e, por fim, ali a sentença, que parece ali, se a gente falando em poucos tópicos, que é pouca coisa, mas a gente sabe que é muita coisa esses temas. Então, para fazer uma revisão macro, eu tentei trazer para a monitoria de hoje algumas questões da OAB, algumas questões de revisão dos últimos exames da OAB, ajuda também, né, eventualmente, na preparação para o exame. E já revisa, né? Ali tem questão sobre provas, questões sobre a petição inicial. Então a gente já revisa de forma pragmática os principais temas. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Então vamos começar. Eu vou abrir aqui o material e a gente já começa. Essa questão é do exame 42, foi a prova que eu fiz da OAB, inclusive, e ela começa assim. Ana Carolina procurou você como advogado para elaborar sua defesa em demanda pelo procedimento comum, movida por Eduardo, perante vara civil, com o objetivo de obter indenização em virtude de suposto inadimplemento de Ana Carolina, qual seja ter entregado uma quantidade de soja menor do que fora acordada contratualmente. Então, o Eduardo entra com uma ação contra a Ana Carolina, alegando que a Ana Carolina não cumpriu a obrigação que eles tinham avançado entre si. Nessa reunião, Ana Carolina relatou que a indenização não era devida porque ela havia entregado a quantidade de soja prevista no contrato. Ana Carolina relatou ainda que, na realidade, Eduardo não tinha realizado o pagamento integral previsto em contrato. Então, veja, Ana Carolina é a nossa cliente e ela nos dá duas informações que vão gerar consequências diferentes. Primeiro, ela traz uma tese de defesa. Ela fala: a indenização não é devida porque ela cumpriu com a obrigação. Ela traz aí uma causa impeditiva, né, do direito do autor. Não há direito, o autor não tem direito. Por quê? Ele está impedido pelo cumprimento da obrigação por Ana Carolina. Então, aí uma tese para se tratar na contestação. Mas ela vai além, ela ainda fala que o Eduardo, quem quem inadimpliu a sua obrigação, o Eduardo que não pagou integralmente o previsto no contrato. Então ela traz aí uma causa conexa à principal. Ela fala, na verdade, eu que tenho um direito sobre o Eduardo. Ela vincula um direito dela, né, relacionado com o que o Eduardo trouxe, que é aquela relação jurídica que eles têm para si. Então, veja, o que ela tem que fazer para veicular esse direito dela na própria peça de defesa? Se utilizar da reconvenção, esse contra-ataque. Então, ela vai contra-atacar o Eduardo falando: não devo nada, aqui está o comprovante de que eu cumpri a minha obrigação, e nisso ela vai veicular por meio da contestação, e ela ainda vai exercer a reconvenção, ela vai trazer o direito dela à tona, falando: quem tem direito, na verdade, sou eu, você quem inadimpliu, por seu inadimplemento me pague. Então, por meio da reconvenção, ela vai veicular o seu direito de ressarcimento em virtude do inadimplemento do Eduardo. Feitas essas explicações, o enunciado pede da gente:
Sobre a demanda movida por Eduardo visando ao pagamento da quantia que lhe é devida, assinale a opção que apresenta a medida cabível que você, na condição de advogado de Ana Carolina, indicou. Então, a gente tem que escolher a alternativa que melhor veicula a estratégia processual que a gente tem que dar para Ana Carolina. Veja, a estratégia processual de defesa da Ana Carolina é clara: usar-se da contestação para alegar que a obrigação foi sim cumprida pela Ana Carolina, negando a pretensão do autor, e junto com a contestação, utilizar-se da reconvenção para veicular o direito da Ana Carolina, porque na verdade quem não cumpriu a obrigação foi o Eduardo. Então, a gente teria que fazer ali uma contestação com reconvenção. Então, vamos achar a alternativa que melhor decifra isso. A alternativa A fala assim: Ana Carolina terá que ajuizar uma nova demanda autônoma, visando ao pagamento da quantia devida. Não. A reconvenção é lastreada na economia processual. Então, para a Ana Carolina não ter que abrir uma nova ação no judiciário, eu posso discutir a questão naquela mesma. Então, a Ana Carolina não tem que ajuizar uma nova demanda. Ah, tá errado. Alternativa B. Ana Carolina poderá apresentar reconvenção para cobrar a quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada na contestação. Sim, Ana Carolina pode apresentar reconvenção, e para ela apresentar a reconvenção, a gente vai lembrar, é em peça única, é junta da própria contestação. Princípio aí, princípio, qual que é o nome do princípio? Da eventualidade, né? Um evento da inicial gera o evento da contestação acumulada com a reconvenção, se necessário. Então, a alternativa B já é correta, vamos ver só por que a C e a D estão erradas. Ana Carolina poderá apresentar reconvenção para cobrar a quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada em petição apartada. A C está errada por quê? Porque a reconvenção não é em petição apartada. A reconvenção é veiculada na própria contestação. Alternativa D. Ana Carolina poderá formular pedido contraposto para cobrar a quantia que lhe é devida. Aqui já está errado desde o começo, porque a gente vê, aqui no começo ele fala que está no procedimento comum. O pedido contraposto é uma prima da reconvenção, mas que é prevista no juizado especial civil. Então, é uma modalidade prima. Por que prima? Porque ela é bem semelhante à reconvenção, mas ela é feita para o procedimento do processo que corre no JEC, no Juizado Especial Civil. Aqui é o procedimento comum no judiciário. Então, não cabe pedido contraposto, cabe reconvenção no próprio processo. A alternativa B é a correta. Vamos para a próxima questão. Júlio, advogado ainda inexperiente, preocupado com a possibilidade de perder o prazo para oferecer contestação em favor de Roberta, sua cliente que está viajando, indaga você se ele deve esperar o retorno de Roberta, que esqueceu de fornecer procuração. Diante desse cenário, assinale a alternativa que corretamente apresenta a sua orientação. Então, o Júlio tem pressa aí para apresentar a contestação sob pena de preclusão temporal. Ou seja, tem um prazo para apresentar a contestação. Não apresentou? Não apresenta mais. Preclusão temporal é isso. Preclusão é toda perda de um direito de ação, de um direito, melhor, não direito de ação, mas perda de um direito de praticar determinado ato processual, seja aí em virtude uma das causas da preclusão, a preclusão temporal, que é a não realização de um ato processual no prazo devido. Então, Júlio tem pressa. Diante da urgência de Júlio, ele pode apresentar a contestação sem a procuração da sua cliente, mas ele tem um prazo de 15 dias para juntar no processo aquela procuração, sob pena de ineficácia dos atos que ele já cometeu. Então, o que o Júlio tem que fazer? Apresentar a contestação por causa da urgência, mesmo sem a procuração, e ele tem 15 dias para juntar a procuração aos autos do processo. Então, vamos ver a alternativa que melhor descreve isso. Alternativa A. Júlio pode oferecer contestação, independentemente de procuração,
desde que junte o instrumento aos autos no prazo de 15 dias, a fim de evitar preclusão. Resume tudo que eu expliquei aqui. Acho até desnecessário ler as outras alternativas, e está bem explicadinho. Em virtude da urgência, ele apresenta a defesa, a contestação, e tem 15 dias para juntar aos autos a procuração, sob pena de preclusão, ou seja, ineficácia do recebimento da contestação. Vamos para a próxima questão. Ela fala assim: o condomínio do edifício Residências, tendo observado o surgimento de diversos vícios ocultos nas áreas de uso comum do prédio construído pela Mestre de Obras Engenharia S.A., ajuizou a ação de produção antecipada de provas, na qual requereu a produção de prova pericial. Para tanto, argumentou que o prévio conhecimento dos fatos, sob o ângulo técnico, poderá evitar ou justificar uma ação futura, a depender do resultado da perícia. Devidamente citado, então, o condomínio ele ajuiza a ação. A Mestre de Obras Engenharia S.A. apresentou manifestação na qual alega que não há qualquer risco de perecimento da prova, pois os vícios eventualmente constatados permaneceriam no local, sendo impertinente, portanto, o ajuizamento da produção antecipada de provas. Então, em síntese, o condomínio ajuizou uma ação de produção antecipada de provas contra uma empresa que fez uma obra na estrutura do prédio, alegando que ele cria um lastro para ele entender se ele ajuiza ou não uma ação futura. E a empresa que realizou o serviço manifesta meio que uma tese de defesa, né, entre aspas, porque não é isso, mas é só uma manifestação, falando, olha, não é cabível essa produção antecipada de provas porque não há perigo. Essa prova não tem o perigo de que daqui a um tempo ela se perca. Por não ter um tempo que ela se perca, então eu não tenho que produzi-la antecipadamente. Essa é a linha de raciocínio da empresa. Mas a gente tem que lembrar que a produção antecipada de provas, que o CPC prevê, ela é um direito subjetivo da parte. A parte tem um direito subjetivo de produção de provas, independentemente do ajuizamento da ação principal. Dito isso, o CPC ele enumera alguns casos que inauguram, alguns casos que permitem a instauração de um processo de produção antecipada de provas. Lista o código algumas das hipóteses. A mais conhecida seria, assim, essa que a empresa cita, que, havendo risco na perca daquela prova no futuro, então que eu já produzo ela agora, porque a espera no tempo representa um risco. Mas o código não se limita só a essa hipótese. E uma das hipóteses de produção antecipada de provas é que para que o autor, né, quem está ajuizando a ação de produção antecipada de provas, se decida se vai ou não, se julga ou não pertinente ajuizar uma ação futura, uma ação principal. Então pode ser também aí para afastar uma dúvida, para afastar uma incerteza. Porque com a ação de produção antecipada de provas, eu tenho mais certeza sobre o meu direito para falar ajuizo uma ação, não ajuizo uma ação. E isso é uma hipótese autorizadora para que o juiz instaure aí a ação de produção antecipada de provas. Então, o condomínio, edifício, residência está certo, na medida em que ele quer ajuizar uma ação de produção antecipada de provas para que ele tenha aí uma possibilidade de escolher melhor, tendo conhecimento das provas de forma mais concreta. Dito isso, então vamos achar a alternativa que traduz melhor a ideia de que o condomínio está certo e a empresa está errada. A pretensão de prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura em face da Mestre de Obras Engenharia S.A. não é suficiente para a admissibilidade da produção antecipada de provas proposta pelo condomínio, faltando o interesse de agir. A alternativa A está incorreta. A pretensão de prévio conhecimento dos fatos justifica, sim, o ajuizamento de uma ação de produção antecipada de provas. Então, o condomínio tem todo o interesse de agir e, por isso,
Alternativa A está incorreta. Alternativa B. A produção antecipada de provas proposta pelo condomínio previne a competência. E daí a gente já vai parar de ler aqui. A ação de produção antecipada de provas não torna prevento o juízo, não previne a competência. O que é prevenir a competência? É falar aquele juízo que conheceu a ação anterior deve ser o juízo no futuro que, se eventualmente uma ação for proposta com o mesmo objeto, seja proposto nele. Prevento é, o juiz conheceu primeiro aquela demanda e por isso ações futuras devem ser trazidas para ele. Não, a produção antecipada de provas não torna prevento o juízo. C. Na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos alegados pelo condomínio, nem sobre as suas respectivas consequências jurídicas. Essa é a alternativa correta. Procedimento de produção antecipada de provas visa tão somente produzir provas. Não interessa, e por isso o juiz não se pronunciará, porque não está dentro do que lhe foi disposto. Lembra do princípio do dispositivo? Na produção antecipada de provas, não é disposto para o juiz se a ocorrência dos fatos ou não, ou as consequências desses fatos. Não, ao juiz tão somente vai ser adstrito a ele, né, o procedimento de produção das provas. Ele não se pronunciará sobre os fatos, tampouco sobre as consequências jurídicas. Para tanto, depois, o condomínio tem que ajuizar uma nova ação, uma ação principal, para discutir aí os seus pedidos e aí sim as consequências jurídicas. Mas veja, numa ação normal. Então, a alternativa C é a correta. Vamos só ver por que a D está incorreta. No procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que defira a produção da prova pleiteada pelo condomínio. Realmente, no procedimento de produção antecipada de provas, não admite defesa ou recurso. É uma exceção aí a esse procedimento. Mas cabe recurso contra a decisão que indefira a produção antecipada de provas. Veja, não é contra a decisão que defere, que confirma, que concede o procedimento de produção antecipada de provas. Cabe recurso contra a decisão que nega, que indefere, que não concede o direito da parte produzir provas. Então, por isso, a alternativa D está incorreta. Bom, pessoal, para a monitoria de hoje era bem curtinha mesmo, era só isso que eu queria tratar. Algumas questões para a gente dar uma revisada antes da prova. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode mandar no meu WhatsApp, no Instagram. Espero que vocês tenham gostado da monitoria. Boa prova, bons estudos.